Boa tarde a todos, mais uma Ação e Reação, quarta-feira, dia 3 de agosto. Hoje, convidados novos aqui da TV Com, já são conhecidos do público da TV Com, né, no meio esportivo, mas não estou acostumado a vir aqui no Ação e Reação. Ação e Reação que começa hoje com nosso amigo Vitor Duarte, jornalista esportivo, que acabou de falar para vocês aí no programa anterior. Um abraço, Vitor, tudo bem? Tudo bom, Filete? Um abraço pessoal do Ação e Reação. Tudo bem. Também o Marcelino Silva, que é jornalista, também esteve no programa do Paulo Alberto capitão aqui, o grande capitão, fazendo o grande radar esportivo, a única emissora de rádio, né, que também está coligada com a TV Com, que cobre os jogos do Santos por todo o Brasil. O Santos que joga hoje, jogo mando do Santos, em Cuiabá contra o Flamengo. Tudo bem, Marcelino? Isso aí, Filete, um forte abraço ao público do nosso programa. Espero que ninguém fique enjoado, né? Já que a gente acabou de sair do ar agora, né, Vitor? Dose dupla. Dose dupla, né? A gente não vai desanimar o telespectador e é um prazer estar aqui no Ação e Reação. Bom, fala de temas das Olimpíadas hoje, com dois jornalistas esportivos aí conhecidos na região, né? Cresce a venda de carros novos. Deu uma melhorada aqui com o governo Temer, as empresas estão mais confiantes, né? Dizem que o nosso Hospital de Estivadores finalmente vai abrir com 60 leitos em setembro. A eleição está por aí, tem que começar a pôr as coisas para funcionar, né? Vazamento de óleo no estuário de Santos pelo navio Xiaoshan 5, mais que 2 milhões de óleo no estuário, mais um crime ambiental na nossa região. Hoje, às 4 da tarde, Brasil e China, Brasil e China no Engenhão. E você que está acostumado a pegar aquele trânsito para ir para o Engenhão, né? O estádio que é do governo do Rio, mas o Botafogo de vez em quando, o Botafogo usou por um período. O Engenhão não precisa mais pegar táxi e ônibus. Direto do centro do Rio, tem um vagão que vai chegar e deixar você lá no Engenhão. O Carioca está reclamando, né? Meu amigo Alexandre, dono de um laboratório Inovete, que é um laboratório enorme no Rio de Janeiro, que patrocina algumas coisas na área veterinária, meu amigo, irmão, ele manda que hoje teve um tiroteio no Alemão, né? E ele brinca comigo, Filete, a Zona Sul está tumultuada. E o Alemão teve um tiroteio no Alemão, um delegado ferido, e o delegado responsável pela operação fala que foi um sucesso, que nenhum popular foi ferido e que bandos estranhos ao Alemão, que se diz pacificado, estavam entrando no local e teve uma ação antes da Olimpíada para prevenir os problemas. A abertura da Olimpíada, que é sexta-feira agora, né? Sexta-feira, transmitida para o Brasil todo, mas a Olimpíada já começa com futebol hoje. Brasil e China no Engenhão, você que está no Rio, não vai de carro não para o Engenhão, pega o trem, o ônibus que vai chegar na porta, né? E nós que estamos aqui em Santos, vamos acompanhar pela televisão às 16 horas. O que você espera, Vitor Duarte? Brasil e China no feminino, primeiro jogo. É complicado para o Brasil, até porque a China tem tradição no futebol feminino, mas se a Marta e a Cristiane resolverem jogar, o Brasil sai com a vitória. E é importante sair com uma vitória, né, nesse início de Olimpíada, porque não vai ser fácil para o Brasil. Mas eu acredito muito na Marta, Formiga, na Cristiane, que são jogadores mais experientes. Eu acredito numa vitória do Brasil hoje diante da China. Vitor, faltou planejamento para o Luxemburgo? Faltou planejamento. Faltou planejamento? 4 derrotas seguidas na China. Luxemburgo que foi mandado embora, mas veio com um pacotão de dólares. Cerca de 50 milhões de reais, né? Um pacotão lá. E o treinador italiano chegou lá e Fábio Capello já ganhou 3 jogos seguidos, né? O que aconteceu? Faltou planejamento? Olha, eu acho o seguinte, projeto é comigo. Os projetos são com ele. Mas assim, eu acho que ele não se adaptou muito ao futebol de lá. Teve alguns problemas, tentou levar alguns jogadores brasileiros para montar um esqueleto, né, da sua equipe. Mas, na minha modesta opinião, acho que o Luxemburgo está de volta ao Brasil. Pode assumir o São Paulo. Pode assumir o São Paulo? Eu acho que vai assumir o São Paulo, que é o sonho dele, né? Ele quer assumir o São Paulo. Sempre quis. Mas nos últimos 5 anos o Luxemburgo vem decaindo, né? Mas eu acho que ele conhece de futebol. Ele é um cara que conhece, ele tem a manha de levar os jogadores, ele às vezes fecha com o elenco fecha com ele. Mas por que não tem fechado? A queda é normal, né? Ou você oscila na vida, né? Qual foi o último grande título do Luxemburgo? Bom, ele ficou muito tempo fora do Brasil, né? Não foi?
Não, ele ficou, mas, por exemplo, aqui ele passou pelo Santos, não conseguiu. Depois passou pelo, acho que o Grêmio, Mas eu né? acho que... Então, Não, mas, no Santos ele foi campeão, Foi né? campeão, Ele foi campeão não. em 2004. Não, mas em 2008, 2009 ele já quase estava rebaixando. Ele é um dos técnicos que estão em decadência Ele no tem futebol 5, brasileiro. não podemos negar que ele tem 5 títulos brasileiros, né? Mas também com a era Palmeiras Parmalat, que favorecia. Lógico, que você tem um banco, dinheiro? você tem um banco com o Edilson, Capetinha no banco, jogando com o Evair, jogando com aquele time que tinha, não tem jeito, né? mas Zinho. deram um time para ele, né? Deram um time pra Montaram ele. para ser campeão. Então, tem um investimento para o time ser campeão. Mas 2004 ele foi campeão pelo Santos Mas também, eu gosto do Luxemburgo, particularmente. Eu acho que ele é um bom marqueteiro também, né? Um cara que está sempre na mídia, gosta de falar bem, se expressa bem. Ele monta times bons. Ele é que o pessoal daqui está mal acostumado. O futebol brasileiro, né? E é um círculo vicioso entre os treinadores do Brasil. Mas o problema também não é lá, não é Uruguai e tal, que ele gosta muito de viajar para o Uruguai, né? Não sei. Aí eu já não sei a parte dele, mas assim, como treinador, eu Não, gosto ele conhece, do Luxemburgo. mas ultimamente, os últimos trabalhos dele não têm sido bons, né? Você vê que ele ficou no Atlético, ele foi... Quantos times que ele perdeu o cargo? Ele não costumava, ele estava no time... Na verdade, ele não tinha isso no currículo dele, ser demitido, né? Ele sempre deixava para não estava acostumado, né? 2004, ele foi campeão no Santos, deixou o Santos para ir para o Real Madrid. Depois levou o Robinho junto. Ele ficou no Real Madrid pouco tempo, voltou. Mas ele sempre voltava e ele ia embora, não mandou ele embora. Mas ultimamente, ele acho que até Cruzeiro, Atlético Mineiro, ele foi de alguns times aí, próprio Palmeiras mesmo. O próprio Flamengo, né? Flamengo, né? Então, quer dizer... Mas eu gostaria de ver ele no São Paulo. Você é São Paulino? Não, eu sou. É São Paulino? Não pode falar que é São Paulino, pode? Pode. Pode, não tem problema. A camisa Eu sou São entrega Paulino. tudo, né, Na Vitor? verdade, não, é assim, depois que você entra no meio do jornalismo esportivo... Não pode falar time. Não, eu torço pro São Paulo. Mas como você vê tanta podridão no meio do futebol, Lógico. tanta coisa, eu não torço mais. Na verdade, eu gosto do São Paulo, mas torcer, como era antigamente, não dá mais. Porque você entra no meio do futebol, você vê tanta sacanagem que não dá. Agora, sem Vitor, condição. a performance do Luxemburgo nas 4 linhas, eu também sou fã dele. Eu vi ele virar jogo em intervalo aqui na Vila Belmiro quando dirigiu o Santos. Eu acho que é um técnico que o dedo dele ainda faz diferença dentro dos 90 minutos que um jogo tem. Agora, no São Paulo, ele tem um grande desafio se ele fechar com o tricolor paulista. O São Paulo ele tem aquele perfil de que cada um no seu quadrado, né? Tem a sua comissão técnica permanente, tem o seu massagista, seu fisicultor, o seu nutricionista, tudo é muito bem definido no São Paulo. E o Luxemburgo tem por característica, Filete, onde ele leva a sua trupe. Né? A comissão técnica dele na China, ele tinha 15 funcionários com ele na China e parece que isso também o prejudicou lá. Muita gente também, né? Então, às vezes, também prejudica porque o São Paulo acaba custando até caro esse pessoal todo, né? Exatamente. Mas isso não foi problema para a China. Para a China são os resultados, né? Ele levou quem ele quis, Giovânio e tal, e não tinha resultado. O Fábio Capello chegou lá, ganhou os 3 primeiros jogos, né? Então alguma coisa tinha no sistema, né? Ou não se adaptaram, como no Real Madrid. No Real Madrid, o Luxemburgo implantou o treino 2 vezes por dia, né? Eu acho que ia dar frutos com o tempo. Mas começou, lá é uma área cultural, né? É uma área cultural. O jogador europeu não está acostumado. O Luxemburgo chegou lá. Antes de ganhar um grande título de expressão, ele já quis mudar o sistema. Se ele tivesse ganhado, um espanhol, ganhado uma Copa Rei e tal, aí beleza. Mas ele não ganhou nada. Começou, o cara só é... Pô, o Neymar está treinando de manhã, à tarde você vê foto do Neymar buscando o filho dele no colégio. Eu conheço pessoas da família que tratam na minha clínica, falam que o Neymar, ele busca o filho no colégio. Né? Então aí você põe o cara para treinar 2 vezes por dia, o cara não está acostumado, concentração, o cara não está acostumado, o cara dá uma piradinha, né? Isso é tão verdade que você falou, Filete, que o Alex, antes dele voltar da Turquia para o Brasil, ele falou que prorrogou tanto o retorno dele para o Brasil, porque lá na Turquia ele tinha essa rotina, ele pegava as crianças no colégio à tarde, jantava, né, um jantar mais cedo, lá café da tarde, né? Ele tinha essa rotina, o treino na Turquia, que segue o calendário europeu também, ele era também apenas pela parte da manhã, e a parte da tarde o jogador tinha livre para a família. Porque hoje, aqui no Brasil já é diferente. Mas né? você largar o jogador aqui, né? Por exemplo, na Europa, o jogador, por exemplo, você vai lá, o jogador, ele sabe falar corretamente a língua, ele é um cara, a maioria é mais culto. Sempre na Espanha, que é um país pequeno, né? Você vê que o índice de analfabetismo é menor, você vê que as pessoas são mais cultas. Aqui você larga o cara vai pra boate, volta às 4 horas da manhã, visto o centroavante do Santos aqui, que agora parece que que colecionava carro, eu não vou lembrar o nome dele aqui, que veio do Nordeste fazer gol, depois começou a não fazer gol mais nenhum, perdeu o pênalti aqui contra o CSA. Como é o nome dele? O centroavante é um grandão que jogava no Santos, artilheiro. Kleber Pereira? Kleber Pereira, então. Kleber Pereira vivia no Ilha Porchá, quer dizer, não dá. Aqui você tem que concentrar o cara, porque senão o cara ele acha que pode fazer tudo, pode dormir 4 horas da manhã, né? E Romário só teve um, né?
É? Só teve um? Não, o Romário... Sócrates, né? Não, o Romário que fazia... Casagrande. Não, mas o Casagrande não é tão badeneiro quanto o Não, Romário. imagina, impressão sua, não. Gostava de... Não, imagina. De uma banana com açúcar, mas não era assim, né? Imagina, não. Inclusive, o livro que ele lançou agora, ele conta a relação de amizade que ele tinha com o Sócrates e muitos dados curiosos nesse sentido, né? O que acontecia entre Sócrates e Casagrande quando o treino acabava, quando ele se reuniu para ouvir música e beber, é extraordinário. Mas você acredita em jogador santinho? Você tem o Renatinho. Não, o Renatinho tranquilo. é uma coisa à Vamos lá. parte, mas assim, você acredita em jogador santinho dessa nova geração? Jogador santinho. Esse goleiro do Santos, o Vanderlei, de vez em quando eu vou no treino lá, e pô, ele pega... focado, tem né? jogador que chega lá, pega minha chuteira, entendeu? Ele chega lá, ele pega tudo o material dele, faz o material, é tranquilo. Tem ainda alguém... Não vou alguns, dizer né? que a maioria, mas uma boa parte não é santinho, né, filho? Não. Não é Também tem muita santinho, oportunidade, né? Ah, Muita mas não é oportunidade. só o jogador de futebol, isso em qualquer... A gente vive nesse Tem muita mundo... Maria Chuteira, né? Não, Tem e muita também o mundo é meio... Mas meio também na grande conturbado. maioria, Vitor, os jogadores eles saem de uma linha de pobreza aí, que é quase que tradicional para todos eles, e eles vão do inferno ao céu em poucos minutos, né? Mas Passam a ganhar 200, 300 mil reais por mês, então acho que sobe um pouquinho na cabeça. Quem Mas não tem tem foco, gente- uma base familiar, acaba caindo nessa. Mas tem gente que tem uma base familiar forte... E embarca, né? Eu conheço vários. Às vezes embarca com a família junto, né? No Santos tem 2 malinhas, a gente não vai falar quem são o nome dos 2 malinhas, né? São os 2 meias, são os 2 malinhas que são meio, né, tal, que dão, um já é mais malinha, né? Outro já é menos malinha, mas são os 2 malas, Mas né? vamos falar a verdade, quem é o único prejudicado com isso? É O próprio jogador. Bom, Ação do Coração reúne milhares de pessoas na Praça Maior de Santos. O Alexandre Camilo, que esteve aqui no programa 2 vezes, encheu lá ele com o seu público, né? Com as pessoas que ajudam lá. Eu estive lá, batemos algumas fotos. Ação do Coração, maravilhosa. 21 autoridades religiosas, de várias religiões, né? Católicos, Evento ecumênico, evangélicos. né? Muito legal. Muitos Ação do candidatos. Coração. Candidato de vereador. Eu tinha recebido uma piadinha hoje que o seu vereador estava sumido, mas agora ele vai aparecer, né? Agora ele mostrou o coração. Mas é normal, né? Veja bem, eu não sou candidato, estava lá, teve o Augusto, o pessoal aqui da TV Com, muita gente estava lá também, né? Mas é uma oportunidade para o candidato aparecer, né? Também, hoje em dia... E foram confeccionados, Flecha, acho que mais de 150 mil coraçãozinhos de pano, hein? É isso aí. Extraordinário, né? Veio o coração do Vale do Ribeira, Isso. levaram doações para o Vale do Ribeira, vieram corações de lá também, né? Eu só não entendo isso. Por que fazem na cidade de Santos? Não, veja bem, existem outras Porque cidades... vem de outras cidades. Vem de Mongaguá, vem de Mas cidade Itanhaém, de Vale do pobre, né? Queria que Ribeiro. fizesse uma... Porque se é uma ação do coração, que fizesse em cada cidade essa ação do coração, né? o E Alexandre... não centralizar na cidade de Santos. Porque na verdade a ideia veio do Alexandre Camilo, né, Filete? E ela está se expandindo com o tempo. Já tem né? cidades que Quinto ano. fazem, mas aí o que aconteceu? Lá no Vale do Ribeira, eles fizeram os corações, veio para Santos Central e levaram a mantimentos. Por exemplo, na minha clínica foi posto de recolhimento de roupas, mantimentos. Aí levaram mantimentos, recolheram tudo no sábado, levaram acho que na segunda-feira e pegaram os corações, né? Porque é a cidade de polo, mas existe uma ideia do Alexandre, é que ele não sabe como controlar isso ainda. De fazer no Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Porque seria Cubatão. legal até para as pessoas, né? Pô, Praça Barão do Rio Branco em São Vicente, podia fazer na praça lá perto do Tejereba, que tem uma praça legal ali, também no Guarujá, em Cubatão. Expandir isso daí, ficou né? com medo porque a Codesab voltou a trabalhar agora, né? Ia carregar os corações. ele ficou com medo. Ia recolher os corações. Ele ficou com medo por causa que estava aquela questão da mobilidade, a cidade entendi. estava suja, né? Tal. Entendi. Aí o coração ia junto. O coração ia junto, de Ia repente, junto. vai junto, né? E, na verdade, era importante ressaltar a ideia que ele teve. Parece que ele também trouxe a ideia da Europa. Sim. Quando ele fez uma viagem com o irmão, né? Triste, o irmão acabou falecendo depois. E a ideia veio para o Brasil e aí a adesão é extraordinária. Mas a ideia do Vitor de levar para outros municípios é extraordinária, mas o Alexandre Camilo com a fundação, né? Furquini, né? Ela precisa de uma estrutura, né? Precisa sensibilizar os outros prefeitos, os outros apoiadores, para que possa ter datas até, né? Teve dificuldade de apoio em algumas partes, assim, para pegar essas doações, levar, né? Então, eu até dei uma ideia para ele aqui, de a gente fazer uma ação, ele fazer uma ação junto, através de transfusão de sangue. Então, ele falou que já tentou fazer isso, mas ia muita gente no hospital de uma vez só, ele marcava o dia, 100 pessoas.
Que é pipoco para o universo da cidade, mas Sim. 100 pessoas. Aí não tinha condição de atender bem essas 100 pessoas no dia, dava aquele tumulto e tal, então acaba dando problema. É verdade. Mas a iniciativa do Eduardo é muito legal. Muito legal. Muito interessante mesmo. Porque às vezes a pessoa faz um coração, ele diz que entra gente lá, outro dia eu fui numa... Pô, interessante que eu tive acho que foi no ano passado, o ano retrasado. Eu vi corações do Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, vários corações assim. E eu achei legal, porque mostra a união das torcidas, né? O que não acontece dentro no estádio, mas os corações estavam todos juntos. Algumas eu achei legal. torcidas são unidas, né? Ano passado eu fui no jogo Santos e Fluminense, lá com a delegação, Santos e Fluminense. E as torcidas do Santos, a torcida do Fluminense fez um churrasco para a torcida do Santos. Mas é porque tem os acordos. Tem os acordos, então, É. o Santos e Fluminense tem um acordo, Santos e Vasco não. Santos e Atlético Paranaense. Sempre quando tem jogo lá, eu vou no Paraná. Quando eu tenho tempo, eu vou. Que eu gosto muito de Curitiba, eu fico o fim de semana lá, levo meu filho e tal. Você pode sair com a camisa do Santos, junto com a torcida do Atlético Paranaense, não tem problema. Mas não pode sair com a do Curitiba. Agora, do Santos e Curitiba, você nem vai lá. Exatamente. Ó, Sai briga lá, sai briga Não, aqui. sai- não. Santos e Cruzeiro, É, sai briga ó, lá e aqui. Santos e Saiu Cruze- aqui. É Santos e Cruzeiro, Santos e Curitiba, Santos e Ponte Preta, Santos e Vasco. Santos e Vasco, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras e Santos e São Paulo. Quer dizer, aí isso vai dando Não, aí grandes. vai Então, mas do o estado. resto, você, por exemplo, você vai lá Santos e Fluminense, você é bem recebido. Entendeu? Santos e Flamengo também não tem esse problema. É, né? não tem problema no Jabaquara e Português Santista, tem? Não, Não tem, né? mas é pouco público, né? Não, mas que é isso? Como que vai pouco público? O Jabaquara e Português estão bem na segunda divisão, pô. Então, bem, o Jabaquara perdeu agora. Não, mas mas a não tem Portuguesa problema, também. não tem problema. Abraço meu amigo Darlan, treinador, Darlan, gente boa pra caramba. E a Portuguesa Santista está fazendo um trabalho. Na minha opinião, 2 times vão subir. Nada contra o Jabaquara, gente. Mas eu acho que pelo trabalho que está sendo feito, 15 de Jaú e a Portuguesa Santista. Que já está lotando jogos lá, 7 né? mil pessoas no último Agora, jogo. Vitor, sobem 2 ou 4? Acho que sobem 2 Sobem só. 2 só. Eu acho que eu gostaria de Português e Jabaquara, mas eu acho que é Português e 15 Jaú Eu também. acho que o 15 de Jaú vem fazer um trabalho muito bom e a Portuguesa Santista merece. Não que o Jabaquara não mereça, não é isso. Deixar bem claro aqui. Só que a Portuguesa Santista montou uma estrutura e o treinador da Portuguesa é um baita treinador. Parabéns ao Ricardo, que estava no São Bernardo. Belo trabalho e merece. Bola rolando hoje, começa Suécia e África do Sul, às 13 horas de Brasília, no Engenhão. E depois, Brasil joga também contra a China. Quem é favorito? Aí diz que as seleções do Brasil e dos Estados Unidos são favoritos. Você acha isso, Vitor? Ah, os Estados Unidos está na frente do Brasil, né? São as favoritas, Até porque né? o trabalho que eles desenvolvem no soccer feminino é muito maior que o Brasil. Os né? analistas comparam as duas, porque os Estados Unidos joga em casa, tem a seleção com mais dados no ranking, mas o Brasil joga em casa, também tem peso, Mas eu né? acho que também não tem peso não, viu? Porque se Não o tem peso americano jogar em encaixar casa? o jogo, filho, eles Ah, não, estão normal. acostumados já Normal, com estão pressão, acostumados. É que o Brasil é uma seleção agora permanente, né? Parece que com o Vadão é uma seleção permanente. Pode ter uma vantagem, mas se você for nos Estados Unidos hoje, tirando a Major League, que é o masculino deles, o feminino é muito forte. É muito forte a Muito liga, né? forte, muito forte. E a Alemanha também é uma seleção Também, fortíssima, bem né? lembrado. A China também vai própria dar China, trabalho, né? hein? Vai dar trabalho. Correria. Câmara de São Paulo volta ao expediente e discute bebida em estádio do Corinthians. O objetivo é permitir a venda de álcool na Arena Corinthians durante a Olimpíada. A Câmara Municipal de São Paulo realizou terça-feira ontem uma sessão ordinária para discutir o tema de liberar as bebidas na Arena Corinthians, em Itaquera. O estádio da Zona Leste vai sediar 10 partidas do futebol masculino e feminino. O que você acha dessa questão aí? Eu acho, Filete, eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo de Copa do Mundo lá na Arena Corinthians, foi Bélgica e Japão, mas por ser Copa do Mundo o estádio estava lotado e todo mundo tomou a sua cerveja, tomou a sua bebida, fez o seu lanche, dentro do chamado padrão FIFA, né? Se a Olimpíada, o torneio de futebol das Olimpíadas, apesar de não ser organizado pela FIFA, ele segue os mesmos padrões, eu acho que não há sentido proibir a bebida no estádio, eu acho que seria normal pelos mesmos modelos e moldes que ocorreram na Copa do Mundo. Eu acho que se a Prefeitura de São Paulo liberar, acho que a decisão é acertada, até porque quem está no estádio está em busca de entretenimento, diversão e prestigiar a Olimpíada acima de tudo. Então o torcedor que ali está tem que estar satisfeito, tem que estar bem recebido, né? Com certeza. Vitor, tua opinião sobre a questão? Concordo também com o Marcelino. Eu acompanho mais o futsal, né? O pessoal sabe que eu sou do futsal. Do futsal. Vejo teu Ginásios programa. da Federação Paulista, dos clubes ligados à Federação Paulista de Futsal, não pode ter bebida alcoólica. É proibido, até porque categorias menores, enfim, está proibido. Então não tem
a bebida alcoólica. Tem o refrigerante, o salgadinho, enfim, mas a bebida alcoólica não pode. Só que você vai fora do ginásio, aí tem o cara lá vendendo, aí o cara vai... Isopor geladinho lá, não tem jeito, rapaz, não tem jeito. Tem que tomar uma birita, senão não vai pro jogo, não adianta. Então você acha que, por exemplo, essa restrição, também eu vejo isso na ouvidoria do Santos, que eu fui eleito o conselheiro ouvidor, né? Eu vejo que os caras já chegam bêbados no estádio. Não já adianta. Tudo travado então já. não adianta se vender no estádio e não vender. Era uma rendazinha era uma rendazinha que tinha pro clube, né? Aliás, Filete, se a gente vem em Vila Belmiro, os bares nos arredores, o jogo é às 16 horas, o camarada chega a meio-dia, então ele tem lá 4 horas ingerindo álcool. Pô, o jogo são 90 minutos. E às vezes nem vai pro jogo. Às vezes fica por ali, Fica ali vendo no telão, que é melhor. É melhor. Pô. Mandar um abraço pro João e pro Alemão, que tem os bares aí em frente e tal, que trabalham lá. E Alemão, gente boa. Gente boa, Alemão. Gente boa, Alemão. E o Alemão, as pessoas falam que ele não tem mais voto e tal, mas eu fui outro dia com ele no Pacaembu, né, o ônibus de conselheiro, o ônibus que tinha, e as pessoas param para tirar foto com ele, para usar tatuagem na testa, né? Então o Alemão, que é uma figura tradicional do Santos, né? E é um operador, sabe, no navio, tem o comandante do navio, né? O comandante, que foi o Marcelo Teixeira, agora o Modesto Roma. Vai dizer que o Alemão foi o comandante do navio. Não. O Alemão, ele é como se fosse o comandante tem o comandante do navio, e tanto quanto ele que manda o chefe das máquinas, né? Porque são dois, na verdade, os navios é a parte do convés, dos quartos, e tem a parte das máquinas, que tem uma outra direção. E tanto como o comandante do navio é importante, o comandante das casas das máquinas, que não aparece, é importante também. Então o Alemão seria como se fosse o comandante da casa das máquinas. Eu pensei que estava comandando o navio. Não comandou, né? Uma vez nós estávamos num jogo lá, explodiu um cabeamento de luz. Foi lá eletricista, ninguém sabia. O Alemão foi lá, mexeu, falou... Deu a luz. Tem meia hora pro jogo. Aí chegou pro árbitro, o jogo tem 25 minutos. Acaba o jogo em meia hora, que senão vai cair a luz. Isso faz muito tempo, né? Então, são coisas do futebol que dá para escrever um livro, né? Você escreveria um livro, Filete? Porque você é um cara que conhece muito do Santos Futebol Clube. Nos 10 anos que eu tive lá como diretor social, né, e cultural... Fez um belo trabalho. Graças a Deus, eu cheguei a devolver dinheiro pro Santos. Eu fazia um jornalzinho que nós mandávamos para todo mundo lá, o jornalzinho, mandamos para gente da Itália, sócios da Itália e tal. E no jornalzinho gastávamos por R$4.200 na época, era esse valor mesmo. E eu arrecadava com anúncio 5 mil. Aí eu falava com o Rubem Jesus, o Rubem Jesus lá, Filete, para tu ficar tranquilo, vai na tesouraria e devolve o dinheiro. Então eu tenho recibo de devolver dinheiro para o Santos, né? E tenho orgulho disso, de não ter nunca me locupletado do clube, né? Nunca quis cargo remunerado, já tive a oportunidade, nunca quis, porque eu tenho meu trabalho na minha clínica, na Unisanta, tal. Mas eu acho que dá para escrever um livro. A despedida do Robinho, pusemos 998 crianças no campo, 998. Aí o árbitro chegou para mim e falou assim, como é que você vai sair com essas crianças? Porque eu tenho que começar o jogo. Foi despedida ou a chegada de helicóptero? Quando o Robinho foi embora. Quando ele foi embora. Foi embora que o Marcelo Teixeira fez... Eu lembro da chegada do helicóptero também, que tinha muitas crianças. Isso aí foi na despedida dele. Quando ele ia embora, né, e tinha muitas crianças. Agora tu me pegou, mas tinha 998 crianças, tá? Deu a volta na Vila Belmiro de criança. E não tinha como sair por uma porta só. Só que não são 998 crianças. São 998 joias, porque o pai e a mãe estão lá buscando. Sim. Só que 950 pais estão lá. Os outros estão no bar bebendo e tal. Só que tem 48 crianças que vão sobrar, né? E o árbitro falou para mim, tem que começar no horário. Embora eu tinha um bom relacionamento com os árbitros, tal, eles me viam sempre ali, entrando com molecada, tal, eu conversava com eles, tal, normal. Aí para sair, começou a sair, aí sobrou umas 40 crianças. Eu levei tudo comigo lá para... Não podia ficar na arquibancada, eu levei tudo comigo lá para as cadeiras. Ficou as 40 crianças lá embaixo, tinha espaço. Aí os pais lá, cadê meu filho? Pô, mas tu ficou no bar, né? Aí eu fui entregando, sobraram 3. Essas 3 eu levei no meu carro para casa. Aí o cara da federação falou, olha, o Santos tem 100 anos, tem quase 100 anos. Você não foi o melhor diretor social porque eu não conheci, mas você foi o mais... porque... Ponta firme. Porque para entrar com 1000 crianças no campo,
só você mesmo, porque é uma loucura, né? Só porque, filete. Não, aí eu pus 40 comigo e os pais iam buscando, batiam naquela janelinha de vidro lá, o pai não tinha ingresso, e eu pegava o filho, eu falava lá. Aí o cara da janelinha abria a arquibancada. Aí outro pai estava lá embaixo esperando no elevador. Eu pegava, levava, quer dizer, eu fiquei o jogo todo, quase não vi o jogo, resolvendo esses 40 crianças que estavam comigo, né? 3, o pai deve ter tomado um chocolate a mais ali, né? Tal, Combustível alemão. É, combustível alemão. Na época vendia no estádio. O que aconteceu? Essas 3 crianças eu levei para casa. Tive que levar na casa e entregar em casa, porque é a responsabilidade minha, né? Então, se acontece alguma coisa, então, são histórias que ninguém acredita, né? Umas histórias... E, inclusive, hoje eu acho que a CBF, a própria federação, restringe, né, o número de crianças no gramado, né? O que até inviabiliza aquele trabalho que você fazia, que era bonito. Quando o Modesto ganhou a eleição, ele me chamou lá, começou a dar problema com isso. Ele falou, Filete, você vai ser responsável por essa área. Eu falei, Modesto, nunca mais. Por quê? Porque... No meu tempo, podia pôr 200 crianças, 300. Então tinha cara que só ficava falando mal do presidente e punha o filho para mim e eu arrumava vaga de última hora. Eu não tinha esse problema. Eu falava, pô, eu não, tal. Às vezes é oposicionista chato, esses caras que ficam, o time tá ganhando 3-0, ficam enchendo. Corneteiro. Corneteiro é que sempre tem, nos dois lados e tal. Eu atendia bem todo mundo, não tinha esse problema. Agora, é um jogo só filhos de jogadores. O outro jogo é do social, são 22. Não dá, cara. Do 22, no dia eu arrumava lá. Quer dizer, com 22 eu falei, não, Modesto, não dá para mim fazer. Hoje tem que ser funcionário. Que o cara tá ganhando para ouvir sapo. Eu não tinha condição, porque uma pessoa popular na cidade, que fazia um trabalho para pôr 100, 200 crianças, né, tal, que eu acho que a federação erra, peca, é um pecado. Por quê? O futebol já não está dando muita arrecadação. Se você tira a criança, o que acontece? Você tirou o sonho, né? O sonho. A magia. Eu sonhei. Quantas crianças que chegavam lá não tinham time e viravam Santista? Ou eram São Paulinas, entravam no estádio do Santos e viravam Santista. Então, é uma coisa que você capta muito torcedor. Mas a nossa federação é muito inteligente, né? Então, eles têm uma metodologia que é afastar a criança do esporte. Cobra para a criança aqui na Vila Belmiro, criança de 2 anos cobra. O Santos não quer cobrar, mas a federação exige. Então, com esse tratamento, né, Vitor? Cobrando para criança de colo, cobrando para criança até 7 anos, nós vamos ter muitos jovens que vão ficar no futebol. Eles não vão ir para o jiu-jitsu, eles não vão ir para o basquete, para o vôlei. O que a gente está vendo isso é migração para outros esportes, porque como a federação administra muito bem essa parte, nós vamos ter vários torcedores do futebol que vão continuar, né? A americanização do esporte brasileiro está extraordinária. O meu filho tem 14 anos, outro dia ele brincava no aplicativo da NBA e quando a gente menos esperou, chegou em casa um presente da NBA para ele, gratuito. Né? Então a gente vê quanto o futebol afasta a criança. Nós temos aí a própria... Quantos é seu filho? 14 anos. Então, se ele for na Vila Belmiro com 5 anos, tu vai levar ele, tu paga. Eu pago. Às vezes o cara vem com a mulher... Tem o de 2, que é de colo, paga. Mas não é culpa do Modesto, não é culpa da... É que a diretoria não existe mais, não é culpa do conselho gestor. É que a federação obriga. Aí o cara chega lá, compra para ele e para a mulher, domingão, desce com a criança de 2 anos. Vai levar, olha, meu filho, bater... Não, a criança vai ter que pagar o ingresso. Já não tem como o cara comprar. O cara vai na ouvidoria. Aí... É aquele complicadinho. Antigamente, o diretor resolvia. Você ia lá, você fala, poxa, vamos colocar essa criança. Você resolveu, hoje não dá mais. Você não tem autonomia, não, né? Tudo com câmera, federação, tu não tem autonomia mais. Aí o cara não entende como você não tem autonomia para entrar com uma criança de 2 anos. E no final das contas, o Filete não resolveu, né? No final das contas é isso. Sempre o que a gente faz? Existem uns ingressos que são ofertados por ouvidoria. A gente não usa aqueles ingressos, deixa guardado lá, para que a gente possa resolver... Gerir uma crise, né? Gerir uma crise para evitar no dia seguinte aquele baita comentário lá. Então, 3 ingressos para ouvidoria, que o Santos paga o imposto, fica lá guardadinho. Aí nós damos, se não usa, a gente devolve. Porque a gente conseguiu com Modesto essa autonomia, porque senão todo jogo era briga, né? Todo jogo era briga. Aí o cara queria pagar, mas não tinha o ingresso para ele comprar. Então era complicado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multi-Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto, com os jornalistas esportivos Vitor Duarte e Marcelino Silva. Vamos falar dos apoiadores logo, porque aí começa o debate, já tem várias perguntas. Estão perguntando sobre a tocha, vazamento de óleo e também sobre o problema da DERSA, né, da travessia Santos-Guarujá e Santos Vicente Carvalho, né? A dona Ana tá brava aqui, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Calma, dona Ana. Calma. Vamos falar da Ozan, www.ozan.com.br. Plano de assistência familiar, ligar para 3228-8000. Faça como Augusto Capo de Casa, que fez com todos os funcionários aqui da TV Com, está modernizando aqui, pondo Ozan. Liga lá, fala com o Fábio Garibe ou com sua secretária, certo que é amiga do nosso amigo da Atmas. Fábio Garibe foi um grande goleiro de futsal. Foi o goleiro? Dizem que ele era frangueiro não? Não, era um pega no fundo só. Ah, tá. Porque o Paulo Alberto também jogou no gol, não jogou no gol, Marcelinho? O Paulo Alberto brincava no gol, agora diz que é centroavante, né? Fim de carreira, né? Sempre. Centroavante, o Marcelo Teixeira é ponta direita, ele é centroavante, né? Entendeu? O alemão é goleiro, é isso? Eu prefiro jogar na zaga. Esse tamanho aqui, Pra né? fazer igual nosso amigo Orlando Rolo, que postou lá que driblou 3, driblou 4 e chutou pra fora. Aí no mesmo post que ele colocou, no jogo deles lá da terceira via, o cara falou, ele devia estar sonhando, ou eu devia estar no banheiro, né? Tá certo. Bom, plano de assistência familiar Ozan,
www.ozup.com.br. Já teve o testemunhal aí do Vitor Duarte e do Fábio Garibe, né? Outro dia foi o Cirino que fez o testemunhal, né? Então tá muito bom aqui. Restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Vai lá dar um abraço pro Nelson. O Nelson, que assim como o Vitor, é São Paulino. Tá preocupado, tá Nelson preocupado. é gente boa. Tá preocupado. Se fosse um técnico brasileiro, tava todo mundo xingando. Com um monte de derrota que teve. Mas como é gringo, não, porque é muito acho bom. que com essa comida eu vou xingar Deu o fome, cara. hein? Olha só, essa rapaz, hora, hein? isso, Olha lá que beleza. O Tá de Nelson, brincadeira. hoje o Marcelinho vai pagar lá. O Nelson São Paulino e o Paulo, que é corintiano. O Paulo que tá liderando, perseguido pelo Santos aí o campeonato. Olha lá, Rua Lobo Viana 89. Comidas maravilhosas para você agora na hora do seu almoço, se deliciar. Tudo maravilhoso. Tem a sobremesa para você aí que está no peso ideal. Tem uma sobremesa maravilhosa. Os convidados pagam? Não, lá? não, quando vem aqui na TV Com, todo mundo almoça lá. Ah, de graça? De graça. Ah, então tá bom. E a Daiane, a Gisele, o Só Reale, falar o nome da Daiane e do Augusto, tá tudo Amanda, liberado? O Will, então a tá Cris. bom. Então tá bom. A Então Cris, tá tudo, a então Vitória. tá tudo liberado, tá bom. A Vitória, a Dona Joana. Deixa eu ver se falta alguém para falar. A Dona Joana, o Reale, todo mundo tem a permanente lá, sábado e domingo. O Augusto deu uma permanente, um passagem liberada, sabe? Um Quick Clio, aquele dos Estados Unidos que o cara anda no brinquedo e não pega a fila, né? Tem um Quick daquele, sábado e domingo, pessoal da TV Com que deixa aqui tudo gravado, mas vai só lá. sábado e domingo? É porque dia de semana estão trabalhando aqui fazendo programa. É longe, né? Ah, Pô, Canal 2 pro Boqueirão, uma comida lá é Alguém ótima. tem carro E tem, aí pra aquela, ir? tem aquele pode ir de aperitivo, carro, né? Não, aqui tem um aperitivo lá, junto com um cafezinho. Não, mas agora tu já quer que dia de semana você tem que fazer o programa TV Com aqui e tá tal. certo, tá Traz certo, a marmita, tá certo. o Ação e Reação, o TV Com Debate, tem o Não, programa, né? Paulo tranquilo. Alberto, não tem tudo bem, como, tá né? liberado, tá liberado. Tá liberado. Então, aí vai todo mundo comer lá fim de semana. Você encontra lá a Amanda, Agora, o Reale. quem é o cara bom de boca aqui? Bom de Ou boca? a cara? Bom de boca? É, porque eu tenho dúvida. Daiane, Gisele, Amanda, Reale, Cris, a dona Joana. A dona Joana. A dona Joana, a Quem? Vitória. Vitória. Vitória que tá ali, olha lá. É a Vitória. Eu acho que é a Vitória. A Cris. Eu acho que é a Vitória. Eu acho que é a... O Reale é magro de ruim, hein? Eu acho que a Gisele Quem? A Gisele tem magro de ruim ele. Aquilo, tu não sabe se ele tá de frente ou tá de lado. Eu ali, acho que pô. a Gisele que tem 2 metros de altura, deve comer bastante. Caramba, né? Gisele! Tá certo. Bom, já falamos dos nossos apoiadores. A dona Ana tá brava aqui. Tá falando que ela gostou da tocha olímpica, mas tinha muita gente que não era do esporte. Ah, dona, não brinque comigo, que a senhora vai falar isso pra mim mesmo aqui. A Gisele tá brava, mas ela tem 2 metros de altura, pode comer, né? Olha o tamanho da mulher lá, tá louco? Aí bateu a Gisele. Tá louco, olha o tamanho. Não quer nem papo. Tá bom, Eu não posso uma briga com ela, minha parceira, hein? Tá certo. Bom, a dona Ana tá brava, falando que gostou da tocha olímpica passar na região, disse que foi paga. Eu falei, não, dona Ana, calma. Tem um marketzinho ali e tal. E disse que tinha muita gente que não era do esporte lá. Não, tá dona Ana, a senhora quer me derrubar aqui? Quer me derrubar aqui no programa, hein? Mas ela tá errada? Dona Ana do Imbaré, não Mas sei. Ela não tá errada. Ela não tá errada. Tem muitos atletas que têm história dentro do esporte, pelo menos aqui da cidade de Santos. Eu vou falar de Santos, né? Cita alguns. Picuruta Salazar, lenda viva do surf mundial, né? Almir Salazar, do long. O meu amigo boxeiro. Cisco, Alex. Alex lá que tem Alex lá no Shopping Balneário. Um abraço pro Alex. O Alex, entre outros. O Alex foi campeão mundial de boxe, Pelo amor de Deus, né? Como é que foi feita essa lista aí? Na verdade, dos caras? Tinha muito atleta, né? E tinha muita gente não nada a ver com Teve esporte. o Fábio Paiva na canoa, foi com 300 canoístas, meu irmão também, que tem bastante título. Mas o Fábio Paiva levou 300 tem com ele. história dentro da canoagem, da canoagem e da canoa havaiana. É primeiro na canoagem, depois na canoa havaiana. Por isso que eu tô falando. Agora, tem cara que apareceu lá, me contaram uma história no quebra-mar, cheio de surfista assim, no quebra-mar, e a tocha vai passar. Passou um cara, fez aloha, 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 que não era do surf, cara. Os caras falaram, aloha o quê? Aloha o quê? O surfista lá não sabia nem quem era o cara. Quer dizer, Picuruta ficou fora dessa, cara. Picuruta é uma lenda viva do surf mundial, gente. O Almir também, o irmão dele. Paulo Bartolo do Karatê. Paulo Bartolo do Karatê. Pô, brincadeira, vocês estão de sacanagem. Tá de brincadeira. A próxima vez eu vou pedir pra você fazer a lista. Eu não, vou fazer lista. Tem cara lá dentro da FUPES e da SEMES que sabe muito bem do esporte. Eu não vou ficar fazendo lista pra ninguém, não. Marcelino, sua opinião. Dona Ana que tá brava aqui, do eu Imbaré. acho que tem um contraponto nisso tudo também. Concordo com o Vitor, mas eu acho que eles privilegiaram um representante de cada esporte. A figura do surf estaria aí representada pelo Adriano, mineirinho, né?
mas em termos de tradição... Guarujá, né? Tudo bem, mas a tocha passou pela Baixada Santista, né? Eu acho que também a questão do cerimonial e do tempo, acho que não daria tempo para que todos fossem homenageados, e o lado comercial da história, né? Porque a tocha, ela mobilizou uma grande estrutura, a gente teve aí um patrocinador que foi uma fábrica de refrigerante, um próprio banco brasileiro também patrocinou a passagem pelo território nacional, e tem esse lado comercial, tem pessoas que pagaram para carregar a tocha, né? Então tem todo esse lado também com o evento como Copa do Mundo e como Olimpíadas, precisa para ser viável, né? A parte comercial. Então, infelizmente, muitas personalidades do esporte ficaram de fora. E, Vitor, não foi só aqui na Baixada Santista, não. Em outros lugares. Em outros lugares, é uma pena, citando o né? Santos, até porque, por exemplo, a gente vive o esporte, respira isso aqui. Eu conheço o Picuruta há muito tempo, cara. Ele fez muito pelo surf mundial. Foi um dos pioneiros, e é Santinho, né? um dos pioneiros. Não chamar o Picuruta, tá de sacanagem, aí não. Desce. Então, e também não tira o mérito daqueles que puderam ter esse prazer também, de carregar a tocha olímpica. Teve alguns que, com certeza, mas a maioria... Eu acho que, por exemplo, não discrimino ninguém. Poderia talvez diminuir o percurso e colocar mais gente. Por exemplo, Picuruta, o Alex, as pessoas que... o Bartolo teria que fazer uma relação, porque, assim, uma relação pormenorizada para que nenhuma dessas pessoas que o Picuruta tem mais que 100 títulos. Sei lá, muito mais. Tem 100 títulos, né? Trouxe o surf mundial para Santos, né, tal. O Almir também é tão bom quanto ele, né? Que é o irmão dele. Que é o irmão dele também. Paulo Bartolo do Karatê, Paulo Bartolo do Karatê, escreveu vários livros. Um mestre de Karatê, um cara super conceituado, né? Aí você lembrou do Alex, cara, que foi campeão mundial há um tempão atrás, mas tem uma história dentro do esporte de Santos. Caramba, os caras esquecem assim, parece que passa uma borracha e esquece o que os caras fizeram. A Dersa está complicada. Aqui o Roberto está reclamando da Dersa, foi o tema inicial, dizendo que a travessia Santos-Guarujá está muito demorada, que os indicadores não são verdadeiros, né, da Dersa. Isso eu já escuto em programas de rádio, na 102.1 eu escutei ontem também sobre isso, reclamações lá com o meu amigo Roberto César, que está fazendo um grande trabalho lá na 102.1, substituir do Paulo Schiff, que saiu para a campanha, né, para prefeito. Então, a questão da Dersa Santos Guarujá e a questão também dessa embarcação que pegou fogo, graças a Deus, sem ninguém dentro, né, sem passageiros dentro, lógico, sem passageiros, que pegou fogo, deixando o sistema mais demorado ainda da travessia Vicente Carvalho Santos. É isso aí, Filete. Além desse problema do incêndio, né, que deixou aí muitas pessoas no dia seguinte com medo de fazer a travessia Vicente Carvalho, centro histórico de Santos, né, ali na região da Alfândega, mas parece que hoje também, na manhã desta quarta-feira, houve um problema, né, também com uma das embarcações, ela teve uma pane mecânica, e aí a pergunta que a gente sempre faz, quando o Brasil sofreu aquele boom econômico, né, no primeiro mandato do governo Lula, né, a gente começou a dar a classe pobre, né, a classe C e D, passou a viajar muito de avião. E a gente começou a comparar. Será que as companhias estão preparadas? A manutenção dessas aeronaves está em dia, né? A mesma pergunta eu faço agora. Será que é coincidência ou é a sinalização de uma falta de manutenção? Uma barca pegar fogo e menos de uma semana uma outra embarcação ter uma pane mecânica. Então, uma pergunta que fica no ar, cabe à Dersa, junto com seus gestores e a própria empresa que presta manutenção nesses equipamentos, ou até a própria empresa que tem a concessão dessas barcas, né, poderem fazer esse levantamento, porque, para mim, sinaliza um cenário de preocupação, né? A gente teve sorte que o incêndio não tinha passageiros, né? E agora um novo equipamento teve uma pane que acaba não afetando quem acessa o centro de Santos todos os dias para trabalhar. Podia ter sido uma tragédia, né? Porque se tivesse gente dentro da barca... 300 pessoas já viu, né? É complicado. E até a que teve a pane mecânica hoje, Vitor, dependendo do tipo de pane, a embarcação pode ficar desgovernada, à deriva, e tem o trânsito dos navios no canal do Porto, né? Então também é um sinal de alerta. Meu amigo Alexandre do Rio está mandando que o Rio de Janeiro está cheio de novidades. A Casa da Holanda, no Monte Líbano, Lagoa, imperdível, vai rolar diversas práticas esportivas, além de aula de stand-up e tal, 45 euros para entrar, caro. Casa da Áustria, no Clube Botafogo, entrada gratuita, imperdível, restaurante, pães austríacos, comidas feitas de soja, linhaça, farelo e tal. República Tcheca, Barra da Tijuca, entrada gratuita. Casa da Colômbia, no centro, na Praça 15, no Rio de Janeiro, degustações de café gratuitamente, cafés do mundo todo e frutas exóticas como lulo, feijoá e borojó.
certo? Casa da França, na Sociedade Hípica Brasileira, R$20, food trucks, Casa de Portugal na escola no navio Sagres, no Rio de Janeiro, Casa Brasil na zona portuária, Casa África no Shopping da Barra, Casa da Austrália no Convenções da Bolsa de Valores do Rio, Praça 15, Casa Dinamarca no Posto 10, entrada gratuita, shows, Casa da Finlândia, Casa do Japão, enfim. Tem a Casa do Iraque aí ou não? Não, Casa do Iraque não tem. Não tem? Não tem. Mas eles não iam brincar de paintball ali perto dos morros ali, paintball? Já teve hoje uma ação no Morro do Alemão, né, conforme nós falamos, porque diz que o Morro do Alemão está sendo dominado por outras facções, né? Ele que é o morro que já está pacificado, segundo informações do Rio de Janeiro, e teve um tiroteio onde um delegado tomou um tiro no ombro, né, mas passa bem. Então essa questão da DERSA aí, das balsas. Eu acho que é manutenção. Concordo com o Marcelino. Eu acho que os caras estão pisando na bola em relação a isso. Você está trabalhando ali com muita gente, diariamente passam milhares de pessoas na travessia do Santos Vicente de Carvalho. Eu já tive a oportunidade de pegar essa barca. Realmente é um negócio muito legal, é ar-condicionado, TV, aquela coisa toda. Só que tem que ter manutenção, né? Tudo tem um tempo, tem um tempo limite, né? E pelas fotos que você está vendo aí, ô Filete, isso aí é brincadeira. Imagina se tem gente lá dentro. E como é que vai tirar toda essa galera lá de dentro? Só tem o pessoal da tribulação que foi para o lugar seguro, Exatamente. Né? Ia ter que pular na água. Ia ter que pular na água. Imagina 300 pessoas pulando na água. Não, tem gente que não pula, que tem medo de mar, né? Isso vai pular os que são mais jovens. Mas eu concordo com o Marcelino, tem que ter manutenção. Manutenção. Eu acho que sim. A dona Diz está mandando aqui que nós temos acompanhado o noticiário sobre a falta de mobilidade no Rio de Janeiro para as Olimpíadas. A situação só tem piorado. Está cada dia mais complicada a locomoção na área urbana. Muitos engarrafamentos. Além disso, é muito importante comunicar às pessoas que os atrasos são justificados pela Olimpíada. Acreditando que teremos um novo Rio de Janeiro com crescimento após as Olimpíadas, né? Então ela está dizendo aqui, a dona Dirce, que mora no Rio de Janeiro, que acompanha o programa através da internet, ela que é amiga do nosso amigo Nelson, né? O Brasil futebol masculino joga amanhã, né? Estreia amanhã, não é isso? Joga amanhã em Brasília. Contra a África do Sul. África do Sul. África do Sul. O Brasil tem que ganhar, filho. E o Gabigol que tem proposta da Inter. A verdade é assim, o futebol, você sabe disso. Eu acho que ele já está vendido. A minha opinião, né? Os caras criam uma situação, tal, bababá, mas só que já está vendido. Só que vão segurar a onda até passar as Olimpíadas. Se o Brasil for campeão, melhor ainda, valoriza mais o atleta. Mas, na minha opinião, ele já está vendido. Aconteceu isso com o Neymar há um tempo atrás. Mas você venderia... o Neymar foi escândalo, né? O Neymar foi vendido... Não, sim, mas já tinha vendido um ano atrás. O Neymar foi vendido 10 dias antes de uma final do Mundial, né? Quer dizer, e o time jogou muito mal no Mundial, tudo. O Ganso, naquela situação, tinha pedido 10% do seu valor do passe. O Ganso, na concentração do Mundial, tá brigando por valores de... Quer dizer, entendeu? O Muricy, que largou o campeonato... Começou com o Muricy, largou o Campeonato Brasileiro para treinar para o Mundial. Né? Quer dizer, já começou mal, né? Porque tinha que treinar bem o brasileiro. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra, tá, entendeu? Só dava coletivo, o Maurício é um grande treinador, mas aqui no Santos, nessa passagem final, não deixou saudade. Mas, sinceramente, o Santos teria time para ganhar do Barcelona? Mesmo estando 100%? Não teria, mas o jeito que jogou também, não teria. Essa foi a final... Não seria 8, né? Não ficaria olhando o Barcelona jogar, que nem 4, foi, 3, não foi 8, na foi final 4. do Mundial. No final do Mundial. Então, mas veja bem, mas o Neymar já estava vendido 10 dias antes, né? E só foi anunciada a venda muito tempo depois, né? Então é uma coisa meio esquisita isso. Teve até torcedor do Santos que entrou na justiça aí contra o Santos, mas depois parece que achou que foi no Mundial, mas o Neymar já estava vendido, tal, aquelas coisas complicadas, né? Mas o futebol é assim. O futebol não é dentro das 8 linhas, né? Porque não são 4 linhas, né? Bastidores. O futebol, bastidores. Muito trabalha-se nos bastidores. Dentro do campo é o que você vê. Mas fora dele já tem muita coisa que... Vamos citar um exemplo aqui. Às vezes cria-se elementos novos para tentar uma situação que já tinha sido resolvida no passado. Eu vou usar o exemplo do Thiago Maia. Recentemente teve todo aquele furdúncio, né? Ele vai para a Europa, aí o menino veio com o pai, deu uma entrevista coletiva, renovou com o Santos. Hoje eu li os jornais e surgiu um elemento novo. O Thiago Maia está com um novo empresário. E este novo empresário tem um trânsito muito forte no PSG da França,
provavelmente vai levar ele para lá. Um sonho de criança seria jogar no PSG, que não é uma equipe historicamente de ponta, né? Marcelino, tu é jornalista. Então, não plantam matérias. Novos, né? Plantam matéria toda hora. Estão plantando matéria toda hora, rapaz. É um atrás do outro. É para tentar vender o jogador mesmo. Se para pagar ganhar um pouco mais. Quer dizer, o cara acabou de renovar com o Santos, recentemente o clube fez um esforço e já estão cavando, de repente, a saída Mas dele. tem a multa. Então, tem a multa, né? a multa. Mas cria-se um ambiente de desgaste e o clube nunca recebe a multa. O Thiago Maia, que é um bom jogador, mas não vinha jogando bem no Santos. Se fosse pelos últimos jogos, ele não estaria nem escalado para a seleção. Ele não vinha jogando bem no Santos. Tanto que quem entrou no lugar, né, os que estão jogando até substituindo ele à altura. Ele jogou muito bem no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro, os primeiros jogos teve uma atuação razoável, mas não vinha jogando bem no Santos. Mas é fácil, né? Agora, eu acho assim, se quiser pagar a multa, leva. Não existe jogador inegociável. Se tiver que pagar a multa, ele leva. Com certeza o presidente Modesto, com o comitê gestor, aumentou o salário, pôs uma multa alta. Se ele pagar a multa, leva. Por que não, né? Você falou um negócio aí que o jogador não estava bem e tal. Eu vou falar uma coisa. Não, é na minha opinião. Não, então, eu conheço muitos jogadores que tiram o pé do acelerador. Pode ser isso? Tu entendeu? Se eu tô quase para ser vendido... Não, para ir para uma Olimpíada? Pô, não, tudo bem, mas se eu me machucar, acabou tudo. Tu acha que eu vou enfiar o pé no acelerador? Eu vou nada, eu vou tirar o pé mesmo. Vamos dar um exemplo. Hoje o Palmeiras divulgou a venda do Gabriel Jesus por 121 milhões de reais. Jogador. Tanto o Palmeiras quanto o Manchester City da Inglaterra anunciaram, o Manchester anunciou a compra e o Palmeiras a venda. Desses 121 milhões de reais, 72 milhões são do Palmeiras. Só que a venda foi concretizada, foi divulgada no mundo inteiro, só que o Gabriel Jesus só começa a jogar no City a partir de janeiro. Ele joga o resto do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Ele vai colocar o pé na dividida? Eu acho que não. Mas porque se ele quebrar, ele não vai? Eu não sei o que diz o contrato, mas ele está vendido. Janeiro ele está lá, se apresenta para o Pep Guardiola. Será que o desempenho dele... Ou melhor, se ele perder um gol por um acaso do destino, será que o torcedor palmeirense vai perdoá-lo? Ou vai falar, já está vendido, perdeu o gol de propósito? Mas teve jogadores do Santos que mesmo vendidos jogavam, né? Tem jogador que mesmo vendido jogava, dividia tal. Tem jogadores que a gente... Então, mas existe um porém. O Neymar dizem que foi vendido e não foi contado. O Gabriel Jesus, eu acho que é até pior. Quando é divulgada a venda, a pressão sobre o jogador, ela aumenta. Porque a torcida sempre vai pôr em dúvida. Você acha que o moleque vai ficar com a cabeça aqui ou lá já? Não vai, cara. Ele tá lá já. E outra, Filete, como ele já é jogador do Manchester City... Toda hora o telefone vai tocar, toda hora vão ligar. Exatamente. Você tá com dor no pé, tudo que é lugar. Você tá bem, a gente viu que você caiu no jogo, machucou, não machucou. Depende também da cabeça do jogador, né? Se o cara tiver uma cabeça, por exemplo... E como você brinda hoje, né? Mas não é a cabeça eu se jogasse do Palmeiras, do Santos, ia querer ser campeão, sair daqui com um título, certo? Então, assim, eu ia saber que a cobrança vai ser grande também, depende do contrato, se fizeram um seguro, se não fizeram... Mas eu acho que não é a cabeça do jogador não, Filete, é a cabeça do empresário. Tá. Eu acho que o empresário tem empresário que manda no jogador e o jogador tem que fazer o que o empresário manda. Com certeza. O poder econômico do empresário é muito grande. Muito grande, cara. Muito grande. A diferença é muito grande. Ele vai falar. Vocês falaram do Luxemburgo aqui, o Luxemburgo, quando o jogador era vendido, ele já nem ia para jogar mais, né? Se você vendia o jogador... Eu concordo com ele. Você vendia o jogador. Vendeu, mas faltam 3, 4 jogos. Pode prejudicar o trabalho dele. Ele pega e tira o jogador. Mesmo vendeu, entrega, né? Ele vendeu o jogador. E o time está indo para a final, faltam 4, 5 jogos. Ele já afasta o jogador. Que é o certo. Ele já acha que o jogador não tem cabeça, ele já afasta o jogador. Vi vários ele afastar. Eu faço muita comparação com o mercado corporativo. Vamos imaginar lá na Clínica Filete. O colaborador chega para você, Filete, eu fico com você até o final do ano, mas já estou empregado no vizinho. Fica um ambiente desconfortável, né? Tanto para o empregador quanto para o colaborador. Eu não tem clima. Não tem clima. Eu acho que, tudo bem, cada situação é uma situação. Mas eu acho que vender entrega, acho que uma página se vira, né? Com certeza. Com certeza. Hospital dos Incentivadores, promessa de entrega em setembro, né? Sabe que na região aqui nós temos uma deficiência de leitos hospitalares, né? E algumas cidades como Santos ficam sobrecarregadas, né? Porque como o sistema de São Vicente, infelizmente, não está muito bom, as pessoas vêm para Santos e tem que atender bem os nossos co-irmãos de São Vicente. Como a prefeitura de Guarujá, de Cubatão, segundo a prefeita de lá, Márcia Rosa, atende o pessoal da área continental de São Vicente, sobrecarregando o hospital modelo, né? Essa questão dos hospitais de ativadores, abrindo, porque inaugurou, mas não está funcionando. Inaugurou o espaço físico, né? Mas não está funcionando. Não está funcionando, né? Mas diz que em setembro volta a funcionar. Também o prefeito de Santos, eu entendo que inaugurou e não funcionou, então é uma coisa esquisita. Mas também eu entendo que a manutenção dele total é 10 milhões por mês. Mas então por que inaugurou? O prefeito dá 2,5.
o governador dá 2,5 e o governo federal tem que dar os 5. Talvez uma forma de pressão para o governo federal. Veja bem, eu só vejo a explicação. 2,5 assino aqui, eu sou prefeito, Paulo assinou. 2,5 o governador Alckmin assinou, mas tem os 5. Você não vai abrir o hospital para deixar 5 na costa da prefeitura de Santos, né? Se São Vicente desse 500, Guarujá 500, Praia Grande 500, tá? Aí tudo bem, mas eles não... Mas por que inaugurou? Não sei, sabendo que não já sei tem se foi esse uma problema. forma de pressão. Não sei se é uma forma de pressão. Vai entender a cabeça do político, né? Vamos inaugurar e vamos jogar toda a bomba, vamos jogar pressão pro governo federal, né? Não sei. A gente não está nos bastidores. Aí tu falou, existe o bastidor do esporte, existe o bastidor da política também. Eu penso que... Que também é muito forte. Que é muito forte. Eu penso que o prefeito fez, na minha humilde opinião, é uma coisa opinativa, eu penso que o prefeito fez para fazer uma forma de pressão. Está aqui o equipamento. Como é que é? Vocês não vão dar o dinheiro que vocês prometeram? Mas a pressão partiu de quem? Ou tinha uma garantia quando o Brasil estava sem crise, né? Tinha uma garantia que iam dar os 5 milhões, o Atuchioro e tal. O Brasil mudou a situação. Então tem que convencer o Michel Temer, ou a Dilma, caso ela consiga voltar, eu acho difícil, mas ela tem possibilidades, né? Vou mandar os 5 milhões. Então o Paulo inaugura e fala, aqui eu tenho dinheiro, o governo, e a parte de vocês, a contrapartida? Porque nós estamos na região metropolitana, vocês têm que ajudar também. Aí joga e agora talvez abra com menos leite só para começar a funcionar. Aí você acredita que em setembro... Essa é a ideia é parcial, né, Filete? Eu quero que vocês comentem isso. Eu acho que não. Na verdade, ele tem capacidade para 223 leitos, deve abrir em setembro com 60 leitos aproximadamente. 60 leitos. O interessante, Filete, é saber todo o processo que envolve os estivadores. O município teve que fazer a compra do equipamento, que eu acho que já foi um avanço, né, independente da corrente política de cada um, já foi um avanço. Na verdade, o local é o mesmo, mas o que foi feito em termos de reforma foi um prédio novo, né, porque tinha defeitos estruturais sérios na estrutura dos estivadores e foi feito como se fosse uma carapaça ali por fora, um novo edifício foi erguido para que se desse base de sustentação a todo o edifício. A parte interna do edifício, Vitor, ela está toda concluída, a parte de elétrica, geradores, hidráulica, precisa agora da vida. São os equipamentos e as unidades. Por isso que cada dinheiro que entre vai ser colocado em funcionamento um setor de cada vez. E as pessoas, é importante saber que o Hospital dos Estivadores ele não vai ser um hospital de urgência. Ele não vai ter pronto-socorro. Na verdade, as pessoas vão ser encaminhadas ao Hospital dos Estivadores depois de passarem para a unidade básica de saúde. E também ele não vai ter cirurgia de emergência. Então, a importância dele é a importância no tratamento das pessoas, ou seja, consultas agendadas, cirurgias agendadas e um encaminhamento ao hospital somente via uma unidade básica de saúde ou num pronto-socorro central, que é a UPA Central. E um outro fator importante é que ele é um hospital maternidade, que somando a Beneficência Portuguesa, Santa Casa, o próprio Hospital Ana Costa, vai ser a maior maternidade do município. Então, essa briga da saída do governo Dilma, a chegada do governo Temer, ela só vem a prejudicar o hospital, porque como o Filete falou, toda a negociação foi feita com o governo, parte do dinheiro que precisava para o hospital funcionar mensalmente estaria, entre aspas, garantido, e agora chegou um novo pessoal lá, fazendo todo o levantamento da grana, né? Fazendo... E não dá para você sustentar, para sozinho atender todo mundo da região no hospital e não sem dinheiro. Porque o prefeito não vai jogar a cidade para ficar devendo 5 milhões por mês. Porque mesmo tendo essa estrutura gerida pela Prefeitura de Santos, ele vai continuar sendo um hospital polo, ele vai atender os outros municípios também. Então essa grana agora está difícil de sair, 10 milhões para começar um funcionamento. Ele já arrumou 5, 2,5 de Santos e 2,5 do governo do Estado. Não tem problema, vou atender todo mundo, universalizar o atendimento. Só que cadê os 5 milhões do governo federal? Isso tem que trabalhar lá em cima com os nossos deputados para ver se consegue essa grana. Né? O que dá uma dor no coração é saber que aquela estrutura está novíssima e daqui a pouco ela se torna velha, obsoleta, por falta de equipamentos, por falta de gente trabalhando. O programa está chegando ao final, só queria saber a opinião do Vitor. Olimpíada no Brasil, sucesso ou não? Vamos esperar. Você, Marcelino, Olimpíada no Brasil, sucesso ou não? Eu acho que é sucesso. Acho que a gente vai seguir o exemplo da Copa do Mundo e tudo vai dar certo, se Deus quiser. Eu acho que em número de medalhas não vai ser sucesso, vamos ter medalhas, mas eu confio, eu acho que a Olimpíada vai ser um sucesso no Brasil, o Rio é um lugar maravilhoso, as pessoas vão pegar o Rio com boa mobilidade para os turistas e com certeza vão sair daqui do Brasil maravilhados. Vão ter problemas pontuais, um assaltinho aqui, um ali, que também tem na Europa, mas com certeza com o exército nas ruas
e com as precauções que vão ser tomadas, o turista vai ser muito bem atendido. Eu queria agradecer a participação do Vitor e do Marcelino Silva, voltem outras vezes também. Parabéns para os seus programas, Rota na TV e o programa de esporte que o Vitor Duarte faz aqui na televisão. Uma boa tarde para todos, uma boa noite, uma boa madrugada para quem esteja vendo a reprise das 23 horas ou da meia-noite e meia. Fique com Deus e com a nossa extensa programação aqui da TV Com. Muito obrigado.